Ok, muito boa noite a todos vocês que estão nos seguindo aqui para essa live. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês pela participação no curso, no mini curso de Páscoa, né, que a gente está fazendo desde terça-feira. Foram 3 aulas a respeito da Páscoa. Depois nós temos hoje as perguntas e respostas e amanhã uma live com o professor Franklin Ferreira a respeito desse assunto que é quente, né, no momento, é um assunto relevante, porque nós estamos vivendo a assim chamada Semana Santa. E será que nós devíamos chamar assim mesmo? É uma das coisas é uma pergunta que tem aqui, não é, que nós vamos responder. Nas 3 aulas que eu dei essa semana, e que começaram na terça-feira, eu tratei da origem da Páscoa, primeiro no contexto judaico, e depois como ela foi celebrada durante a história de Israel no Antigo Testamento, período dos juízes, dos reis, e depois falando um pouquinho na segunda aula a respeito de como a Páscoa era celebrada no tempo de Jesus e como numa dessas celebrações em Jerusalém ele mandou que seus discípulos celebrassem a ceia, com isso dizendo que o significado mais profundo da Páscoa de fato era a ceia do Senhor. E depois nós vimos em mais uma aula algumas ideias erradas, né, que entraram na festa da Páscoa, como coelho, ovo, né? Que coisa mais estranha, na verdade, mas é a cultura popular que entra nas coisas de Deus, né? E a coisa fica estranha, né? Fica realmente estranha. Então a gente falou sobre tudo isso e hoje nós fizemos um apanhado. Tinha mais de 130 perguntas que vocês fizeram nos formulários que estavam disponibilizados, e infelizmente não dá para responder todas, né? E também muitas são parecidas entre si. Então nós fizemos uma seleção aqui das perguntas e também nós vamos tendo a oportunidade de responder alguma pergunta que porventura seja feita aqui no chat, né? Na conversa. Então, se tivermos oportunidade, nós iremos fazer isso, tá bom? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação de vocês nesse mini curso e vamos lá para as perguntas que vocês mandaram. A primeira pergunta é essa daqui que chegou: a Páscoa deve ser celebrada pelos cristãos? Bom, depende do que a gente quer dizer com celebrar, não é? A Páscoa fazia parte do calendário judaico, fazia parte da lei cerimonial da nação de Israel. Você tem que lembrar que havia 3 coisas principais que identificavam o judaísmo, que era a circuncisão, o calendário, que consistia na guarda das festas e do sábado, e também a dieta dos judeus. Eles não comiam determinados alimentos. Não é? Então, nós entendemos que as leis cerimoniais, que têm a ver com as cerimônias, os ritos e o culto do Antigo Testamento, elas cessaram em Cristo Jesus. E com isso também o calendário religioso. Nós não celebramos mais tabernáculo, Pentecostes, festas como e outras festas como a Páscoa, como os judeus celebravam, não é? E conforme Moisés tinha mandado. Porque todas elas eram proféticas, simbólicas e apontavam para Jesus ou para as épocas de Jesus e da sua igreja. Então, a rigor, o crente não celebra a Páscoa, porque a Páscoa era uma festa judaica que apontava para Cristo, e Cristo já veio, portanto, a festa em si, ela já perdeu o sentido para o cristão e funciona somente como uma referência histórica. A gente pode usar essa ocasião, essa data da Páscoa, para rememorar a paixão do Senhor Jesus, os seus sofrimentos e o significado da sua morte. Mas não tem para o cristão, a Páscoa não tem mais para o cristão o mesmo sentido que tinha para o judeu, ou ainda tem, né, para os judeus que ainda celebram. Tá bom? A próxima pergunta que nós selecionamos aqui é a seguinte: quando Deus feriu os primogênitos no Egito, foi ele mesmo quem passou pela terra do Egito? Ou foi um anjo enviado por ele? Ou foi um anjo enviado por ele? Bom, todos os textos que tratam daquela noite em que os primogênitos morreram, todos os textos dizem que foi Deus.
à exceção de um texto, que é 12:23, Êxodo 12:23, que diz que Deus vai passar para matar os egípcios, e se ele vir o sangue, eu vou ler aqui literalmente, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Isso aqui é Êxodo 12:23. Então, foi Deus quem matou os primogênitos dos egípcios naquela noite, mas ele fez isso através do que é chamado aqui do destruidor, que é provavelmente um anjo. A gente tem que lembrar que em outras ocasiões Deus também enviou anjos para realizar ou aplicar os seus castigos. Nós temos, por exemplo, quando Deus quis castigar Davi e mandou uma peste na cidade de Jerusalém, diz lá que Davi viu o anjo do Senhor com a espada estendida sobre Jerusalém, o anjo destruidor. E esse é o termo que é usado lá. E Deus, então, atendendo à oração de Davi, mandou que o anjo embainhasse a sua espada. Então foi Deus quem matou, mas ele fez isso através do destruidor. Você pode dizer assim, mas rapaz, isso é escandaloso, não é? Como é que Deus pode fazer uma coisa dessa? A verdade é que Deus é o Senhor da vida, ele dá vida e ele tira. E os egípcios, bem como as nações do Antigo Oriente, já há muitos séculos viviam em aberta desobediência à palavra de Deus, porque pela natureza eles sabiam que havia um Deus. Entretanto, eles adoraram a natureza, a criatura, em vez de adorar o Criador. E o resultado é a idolatria, o abandono de Deus, e Deus finalmente vindo em juízo contra os egípcios e mais tarde contra os amorreus e todas aquelas nações que habitavam a terra de Canaã. Então, não há nada de injusto da parte de Deus, porque ele aplica o juízo e a pena àqueles que são culpados, conforme a sua justiça. Deus é reto, é santo, é justo e bom, e ele não comete absolutamente nenhuma injustiça. Muito bem. A próxima pergunta que nós temos aqui é se a Páscoa era celebrada durante o reinado de Davi e de Salomão. Bom, nós não temos nenhum registro na Bíblia de alguma Páscoa que foi celebrada no tempo desses dois reis de Israel. Mas é provável que tenha sido sim, pois era uma das festas que Moisés havia determinado para a nação de Israel, juntamente com outras festividades anuais. O judeu deveria, pelo menos 3 vezes ao ano, subir a Jerusalém para ali festejar com sua família ao Senhor por todos os benefícios. E nessas 3 ocasiões ele levava seus dízimos, oferecia sacrifícios, e eram estas as festas mais importantes, né? Pentecostes, Tabernáculo e a festa da Páscoa, precedida pela Semana dos Pães Ázimos. Então, mesmo que não tenha um registro de que Davi ou Salomão tenham celebrado essa festa, o mais provável é que eles fizeram. Eles fizeram sim. Nós temos uma passagem no livro das Crônicas, que eu escrevi aqui, eu registrei aqui, que fala a respeito da Páscoa que foi celebrada no tempo do rei Josias. E diz assim, olha, houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido coisa semelhante em Jerusalém. Então a frase dá a impressão de que houve celebração da Páscoa durante o tempo do rei Salomão, mas que não chegou nem perto da Páscoa realizada pelos reis Josias e o rei Ezequias, que são os 2 nomes mencionados em conexão com a celebração da Páscoa em Jerusalém. Tá certo? Então, a gente não tem certeza se foi celebrada pelo rei Davi e por Salomão, porque não está escrito, mas as circunstâncias, as evidências todas apontam para isso, inclusive essa passagem onde existe essa comparação. Tá bom? Vamos agora para mais uma pergunta. E essa daí, olha. Não devemos comemorar a Semana Santa celebrando a morte e a ressurreição do Senhor? Bom, gente,
não há nada na Bíblia a respeito de guardar a Semana Santa. A gente deve lembrar que a Semana Santa é uma invenção da igreja, embora muito antiga, mas é uma invenção da igreja. Para nós não existe uma Semana Santa. Para nós existe um único dia que pode ser chamado de santo, que é o dia da ressurreição de Jesus, que é o primeiro dia da semana, o domingo, assim chamado. Esse é o único dia que nós poderíamos chamar de santo, né? Se formos chamar algum dia de santo, seria esse dia aí. Mas a Semana Santa não é uma coisa bíblica, mas é alguma coisa da tradição da igreja, e, como tal, é uma tradição que pode falhar. Aproveito aqui para dizer que eu sou contra feriado religioso, né? E nós vivemos um Estado laico, em que há separação de igreja e Estado, e ter um feriado religioso é contemplar uma religião em detrimento de outras. E o que não é bom, né? Não está correto, vai contra todo senso de justiça e de equidade. Né? Para mim, na minha opinião, não deveria haver nenhum feriado religioso. Não deveria haver nenhum feriado religioso. Bom, a respeito da Semana Santa, só por curiosidade, ela foi estabelecida na igreja no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, como sendo a Páscoa foi declarada como sendo o primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorria no equinócio da primavera no hemisfério norte. A partir daí, a Semana Santa começou a ser celebrada como um calendário fixo e não tem, como vocês estão vendo, né, a origem da Semana Santa não está na Bíblia, mas é alguma coisa da tradição da igreja. Então, a gente chama de Semana Santa porque todo mundo chama, mas, a rigor, isso seria um equívoco teológico da parte dos evangélicos, né? Porque, para nós, santo só há realmente um dia, se é que a gente vai chamar esse dia de santo. Tá certo? Agora, a gente pode aproveitar a ocasião, a gente pode aproveitar a ocasião em que todo mundo está falando de Semana Santa, Semana da Páscoa, para lembrar historicamente aqueles dias de Jesus lá em Jerusalém, antes de que ele fosse traído por Judas, julgado e condenado à morte, crucificado, finalmente ressurreto. Então, é uma boa ocasião durante o ano para a gente fazer isso. Mas, fora dessa referência histórica, não há para nós nenhum significado religioso ou espiritual ou místico que justifique um feriado e, enfim, tudo isso que é feito pela tradição da igreja. Quando me refiro à tradição da igreja, estou me referindo à tradição da Igreja Católica. Vamos para a pergunta número 5. Qual é o verdadeiro significado da Santa Ceia e como devemos nos preparar para participar dela? Bom, a Santa Ceia foi estabelecida pelo Senhor Jesus e deu também o seu significado. E eu vou ler aqui as palavras do apóstolo Paulo. Paulo está ecoando as palavras de Cristo na noite em que ele foi traído, e ele interpreta o que Jesus disse na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 26. Tá bom? Eu vou dar uma lida aqui. Ele disse assim, olha, aos Coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. E Paulo acrescenta: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aqui nós temos o verdadeiro significado da Santa Ceia. A Santa Ceia é a celebração memorial da morte do Senhor Jesus por nós. O pão representa seu corpo e o cálice, o seu sangue, que foram dados por nós, em nosso lugar. Seu corpo foi partido como pão, seu sangue foi derramado, como o suco de uva é espremido da uva,
E isso para pagamento dos nossos pecados. Ele sofreu por nós ali. É isso que a ceia significa. Não tem nenhum outro sentido a não ser exatamente esse aí, que foi dado pelo Senhor Jesus. E ele disse que nós devíamos fazer isso quando nos reuníssemos em nome dele, para comermos o pão e bebermos o cálice. E nós devíamos, ao fazer isso, anunciar a sua morte até que ele voltasse. Então, a ceia, num sentido, ela aponta para o passado, para a morte do Senhor Jesus na cruz pelos nossos pecados. Ela representa uma realidade presente, porque nós somos abençoados, agraciados, renovados quando participamos, e ela anuncia um fato futuro, que é a vinda do Senhor Jesus. Por isso que a ceia está no coração, no centro da celebração do cristianismo, e é tão importante que nós participemos dela e que façamos isso com entendimento. A segunda parte da pergunta é como nós devemos nos preparar para participar da ceia. E o apóstolo Paulo também responde essa pergunta no mesmo capítulo, no capítulo 11, quando ele diz assim que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Aqui nós aprendemos que a maneira correta de participar da ceia é nos preparando espiritualmente e com entendimento para participar, para tomar do pão e do cálice. É necessário que nós entendamos o que é que está acontecendo ali. O apóstolo Paulo diz: aquele que não discerne o corpo, ele come e bebe juízo para si. Ou seja, aquele que não percebe que a ceia tem a ver com o corpo e o sangue de Jesus, a pessoa que não entende, não tem condições de entender que aquilo é uma representação, e é por isso que a gente não dá a Santa Ceia às crianças, porque elas não são capazes de discernir isso. Paulo diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, que é uma referência ao corpo de Cristo, que está ali simbolizado, que está ali espiritualmente presente nos elementos da ceia, essa pessoa está comendo condenação e juízo para si. Então, Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Essa preparação é feita antes da ceia. A gente se examina. Eu entendo o que é isso, eu compreendo o que está sendo feito aqui, e aí, então, eu respondida essa pergunta, eu posso participar. Também é o momento em que a gente se examina espiritualmente e moralmente. Muitas igrejas encorajam os crentes, antes de tomar a ceia, a confessar a Deus os seus pecados. É um momento de reflexão. Você está diante ali da representação e do memorial da morte de Cristo pelos seus pecados. Não seria essa uma ocasião extraordinária para você confessar esses pecados, pedir perdão a Deus, se reconciliar com Deus, tomar o propósito de reconciliar-se com seu irmão e assim por diante? Então, algumas igrejas dão oportunidade para que aqueles que vão participar da ceia tirem um tempo de oração, de reflexão, introspecção, para pedir perdão a Deus e aí participar da ceia do Senhor. É assim que nós devemos, respondendo a sua pergunta, nos preparar para participar da ceia do Senhor. Vamos agora para mais uma, né? São muitas perguntas. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Aproveito para dizer que eu espero que aqueles de vocês que participaram das aulas tenham apreciado, tenham gostado. As aulas estão disponíveis por um tempo limitado aqui no meu canal, e você pode, se você não assistiu alguma delas ou nenhuma delas, você tem ainda algum tempo para assistir antes que nós encerremos o acesso, né? Não vai ficar para sempre, mas por um tempo limitado. Aproveite para ver as aulas, para se aprofundar um pouquinho. Participe das aulas com a Bíblia em mãos, porque sempre a gente está fazendo referência bíblica, e é importante que você verifique que nós estamos querendo, de fato, ensinar a palavra de Deus e absolutamente nada mais. Muito bem, a próxima pergunta é muito interessante, né? E está aí na tela. Por que a Santa Ceia é celebrada mensalmente, enquanto a Páscoa era celebrada apenas uma vez por ano no mês de Abibe? Qual é a frequência correta? De fato, não é? A Páscoa é celebrada uma vez por ano,
de acordo com o calendário hebraico, que é no dia 14 de Abib ou de Nissan, que é o outro nome para esse mês. Agora, Jesus ele não estabeleceu uma frequência para a ceia. Quando ele instituiu a Eucaristia aos seus discípulos, a Santa Ceia, ele disse o que é que significava, o que é que representava, mas não disse com que frequência eles deveriam fazer isso. Aparentemente, Jesus entendia ou pretendia que seus discípulos fizessem isso com bastante frequência, e fizessem isso de maneira a miúde, né? Não uma vez por ano, mas bem mais frequente. Por que eu digo isso? Porque parece que foi isso que os discípulos entenderam. Nós lemos no livro de Atos que eles se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão, conforme Atos capítulo 20, verso 7. Também em 1 Coríntios 16, o apóstolo Paulo fala, quando vocês se reúnem no primeiro dia da semana. Então, a impressão que a gente tem é que quando os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana para celebrar a ressurreição de Cristo, eles partiam o pão e eles celebravam a ceia do Senhor, conforme essas passagens que eu já disse aqui, né? Interessante que Calvino, reformador suíço, ele queria, lá em Genebra, celebrar a ceia uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, perdão, todo domingo, Calvino queria celebrar a ceia do Senhor. Mas foi o consistório de Genebra, foi o Conselho de Genebra que não permitiu. Algumas igrejas reformadas, elas celebram 4 vezes ao ano. Por exemplo, a igreja reformada na África do Sul ou na Holanda, elas espaçam bastante. Outras fazem com menos espaçamento, né? Como não há uma determinação bíblica, eu creio que fica a critério das igrejas decidirem a frequência. Eu acho que não deveria ser tão frequente que se tornasse alguma coisa vulgar e comum, mas também não deveria ser tão espaçado que privasse o crente desse importante meio de graça que é participar da ceia do Senhor. Tá bem? Nós vamos agora para uma pergunta do chat, e aí eu vou pedir para a Eloá, que está aí dando assistência para nós, colocar a pergunta aí, não é? A Janaína Soares está perguntando por que a praga da morte do primogênito foi a única que atingiria o povo de Israel, ao ponto deles terem que ter feito todo aquele ritual para não ser atingido. Olha, Janaína, essa é uma pergunta muito importante, né? Talvez pela seriedade dessa praga, e talvez porque Deus queria deixar claro para a nação de Israel de que eles foram poupados por causa do sangue do Cordeiro. Eles não perderam os seus primogênitos porque passaram na verga da porta o sangue do cordeiro que havia sido morto. Então, eu creio que há uma intenção de Deus aí em ensinar a nação de Israel que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que na última praga, que foi a pior de todas, se poupou a nação de Israel, mas através do sangue, porque esse era o ponto que Deus queria mostrar, que a redenção de Israel, que Deus tratava Israel diferente por conta do sangue do Cordeiro. E é a mesma coisa hoje também. O sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, impede que nós sejamos destruídos com o mundo, mas nos dá acesso a Deus e nos dá livramento do juízo e do castigo que nós tão claramente merecemos. Muito obrigado aí, Janaína, pela sua pergunta. E agora vamos para uma pergunta difícil de responder, não é? Mas que apareceu algumas vezes aí. O pessoal quer saber se Judas participou da instituição da ceia por Jesus. Eu acredito que as pessoas querem saber isso, elas fazem essa pergunta, porque Judas era o traidor, Jesus sabia que ele ia trair, e aí você vai ter o caso de alguém que não é crente participando da ceia do Senhor, mesmo que Jesus soubesse que ele não fazia parte dos que eram seus. Judas não era convertido, né? Judas não era nascido de novo, não fazia parte daqueles que criam no Senhor Jesus. Bom, a verdade é que as evidências todas parecem indicar que Judas participou. Eu já pensei diferente uma vez,
e eu tenho mudado de opinião a respeito disso. Eu tinha a opinião de que Judas tinha saído, mas quando você examina os textos bíblicos, não há nenhuma evidência clara a respeito disso. Tem a passagem de João 13, que diz que Judas saiu depois de ter comido o bocado de pão que Jesus deu e Satanás entrou nele. Mas a essa altura, Jesus já podia ter celebrado a ceia com seus discípulos, né? Quando Judas sai, Jesus então começa a dar instruções acerca da vinda do Espírito Santo e faz a famosa oração sacerdotal no capítulo 17. E aí, certamente, Judas não estava mais presente. Então, não temos como provar que Judas saiu antes da ceia. O mais provável é que ele participou juntamente com os demais discípulos, ali naquela noite, no cenáculo, em que Jesus, celebrando a Páscoa com seus discípulos, parte o pão e compartilha o cálice, dizendo: façam isso em memória de mim. Tanto pior juízo para Judas, né, participando indignamente, participando sem ter fé daquilo que representa para nós o que é de mais importante no cristianismo, que é a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição. A próxima pergunta é uma pergunta que tem a ver com o calendário da nação de Israel. Por que a Páscoa não tem? Porque a Páscoa não tem uma data fixa e qual seria o caminho para definir uma data? Ou definir uma data fixa, não é? Olha, eu não sei o que é que a gente podia fazer para definir uma data fixa, mas eu sei porque é que a Páscoa não tem uma data fixa, né? Varia todo ano, né? Varia todo ano. Ela deve ser celebrada, de acordo com o que Moisés ensinou a Israel, ela devia ser celebrada todos os anos no dia 14 de Abib, que é o primeiro mês do calendário judaico, né? Que eu já disse, é também chamado de Nissan. E essa festa, ela marca esse mês. Bom, o que acontece é que o calendário hebraico, ele é lunar e ele é usado pelos judeus em todo o mundo. Ele é lunar porque ele se baseia nos ciclos da lua e cada mês começa com a lua nova. Assim, o ano hebraico tem 12 meses, com um mês extra adicionado 7 vezes em cada ciclo de 19 anos para poder sincronizar com o calendário solar. E cada mês do calendário hebraico tem entre 29 e 30 dias, dependendo do ciclo lunar. E é por isso que a Páscoa não tem uma data fixa. O primeiro mês do ano hebraico, quando a Páscoa é celebrada, geralmente ocorre em março ou em abril. A razão está agora, né? A razão porque não é uma data fixa é porque é baseado no calendário de Israel, que é um calendário lunar, que não bate, não está perfeitamente sincronizado com o nosso calendário e dá sempre uma data aí entre março e abril. Tá bom? Vamos agora para mais uma pergunta aqui. Já é a nossa nona pergunta, né? Vamos ver se a gente consegue responder as que nós separamos aqui. A Eloá já jogou aí na tela essa pergunta, né? Interessante. O sacrifício de animais como oferta pelos pecados foi instituído a partir do dia em que o povo de Israel precisou matar o cordeiro para escapar da praga que mataria os primogênitos ou já existia antes? Pergunta muito interessante, né? Será que lá na terra do Egito, quando os hebreus mataram aquele cordeirinho de um ano, macho, sem defeito, e o comeram assado, né? E sem quebrar os ossos dele, aquilo ali foi o primeiro sacrifício de animais que nós encontramos na Bíblia? Na verdade, não. Nós temos ampla evidência de que antes da Páscoa, os descendentes de Sete, a linha de Sete, que são os setitas, ou a descendência abençoada com quem Deus fez uma aliança, dentro da tradição de Sete, já havia a ideia de que se aproximava de Deus através de sacrifícios. Alguns dizem até que no Jardim do Éden isso aí ficou claro quando Deus cobriu a nudez de Adão e Eva com peles de animais.
E alguns sugerem, eu digo sugerem porque não está escrito com clareza isso na Bíblia, não é? Alguns sugerem que houve a morte de animais para que a pele pudesse ser transformada ou usada como vestimenta para Adão e Eva. Não sabemos com certeza, não é impossível, não é? Não é impossível. Agora, com certeza, Abel ofereceu a Deus sacrifícios de animais. Isso aí é muito claro, não tem discussão. Enquanto que Caim trouxe do fruto da terra, Abel trouxe a Deus o melhor do seu rebanho. E depois de Abel, Noé, depois que ele saiu da arca, ele tomou dos animais puros e ofereceu a Deus um holocausto, um sacrifício de animais. E diz lá que Deus sentiu o cheiro e disse: Eu não vou mais amaldiçoar a terra por conta, não vou mais amaldiçoar a terra por conta do pecado do homem. E depois você lê Abraão, a história de Abraão. Abraão, quando chega em Canaã, aonde ele se estabelece como peregrino, ele constrói um altar. E o altar é para oferecer sacrifícios. Mesma coisa Isaac, mesma coisa Jacó. Então, tudo isso, Jacó, pelo menos 400 e poucos anos antes da Páscoa. Então, a Páscoa não é a primeira vez em que animal é morto para se chegar a Deus, para que os israelitas pudessem chegar a Deus, mas isso já era feito com alguma regularidade entre os hebreus, aqueles com quem Deus tinha feito uma aliança. Não é? E isso é interessante, é importante, não é, a gente saber, porque sempre foi assim. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O pecado tem que ser pago. O problema do pecado tem que ser resolvido para que nós possamos chegar a Deus. E era isso que a morte desses animais simbolizava antes de Cristo. Cristo veio e ofereceu um único sacrifício pelos pecados, porque ele é o Filho de Deus. E ele é Deus e homem. O seu sacrifício tem valor eterno e pode ser aplicado o seu benefício a pecadores como vocês e como eu. Então, essa era a simbologia, a tipologia do que vinha acontecendo antes, tá bom? E a pergunta é essa: qual é a forma correta de passar os dias da semana da Páscoa? É verdade que não podemos comer carne nem varrer a casa nesses dias? Está aí uma coisa que eu não sabia, né? Que não pode varrer a casa nesses dias. Bom, certamente isso não está na Bíblia, pelo menos na minha não está, né? Na minha não está. Bom, o que é que eu posso dizer aqui? É que a forma correta da gente passar os dias da semana da Páscoa é aquela mesma forma que a gente passa todas as demais semanas do ano ou do mês, porque não existe Semana Santa, não existe, não. O fato de que se comemora, e você vê que varia inclusive a data, né? Não é nunca a mesma data, o fato de que a gente comemora nessa época do ano, comemora não, a gente lembra que Jesus morreu e sofreu e ressuscitou mais ou menos nessa época do ano, isso aí não torna esses dias em dias santos, em dias em que eu vou ter um comportamento diferente do comportamento que eu tenho nos demais dias da semana. Né? Eu andei fazendo uma pesquisa aqui, foi o catolicismo romano que inventou foi o catolicismo romano que inventou a Semana Santa, nós já falamos aqui, e ela tem, para cada dia é um nome, não é? Começa com o Domingo de Ramos, em celebração à entrada de Jesus em Jerusalém. Depois a quarta-feira é Quarta-feira de Trevas, e depois vem a Sexta-feira da Paixão, que foi o dia que ele morreu. Depois o sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa. Então, são invenções que foram feitas, com que propósito eu não posso dizer, mas que não estão na Escritura Sagrada. Nós não temos nenhuma orientação da parte de Cristo, da parte dos apóstolos ou dos profetas, para que nós separemos essa semana das demais semanas do ano e que nós nos comportemos e façamos coisas, por exemplo, uma coisa que o pessoal faz, o católico faz, né? E não é um decreto, mas é uma sugestão, uma orientação que é dada pela cúpula católica, é que o fiel, na Sexta-feira da Paixão, não coma carne, né? Ele vai comer peixe ou não vai comer nada, mas que ele não coma carne,
qual o fundamento disso, qual o propósito disso aí, eu não consigo entender. Mas certamente eu sei que não está na Bíblia. Portanto, a resposta para a pergunta de qual é a forma correta de passar os dias da Páscoa é como você passa todas as demais semanas do mês ou os dias da semana, normalmente. Não há nada diferente, não. Como eu disse, para nós, reformados, evangélicos, protestantes, se nós fôssemos chamar um dia de santo, seria o domingo. Esse dia, sim, é o dia em que a gente descansa, que a gente dedica para o serviço de Deus e para a prática das boas obras, que também devemos fazer durante a semana, mas, enfim, é um dia diferente dos outros, tá bom? Gente, nós estamos aqui já com 40 minutos quase de live e vamos ter mais algumas perguntinhas antes de terminar aqui, tá bom? Muito bem. Lembrando que amanhã nós vamos ter uma live com o professor Franklin Ferreira e nós vamos abordar talvez algumas questões que não foram abordadas nas 3 aulas que eu dei e nem na live de hoje. Por exemplo, o que é o judeu messiânico? Há judeus que não creem que Jesus seja o Filho de Deus, mas parece que tem judeus que acreditam, são chamados de judeus messiânicos. Como eles veem essa questão da Páscoa, não é? E como nós devemos considerá-los? É uma questão que nós podemos levantar amanhã, não é, com o professor Franklin Ferreira, que está preparado para responder a todo esse questionamento. Muito bem. Aqui a próxima pergunta é: o sacramento da ceia produz graça? É uma ordenança ou simbolismo espiritual? Bem, vamos lá, não é? A ceia, ela é considerada um meio de graça. Não vamos entrar na questão agora se a gente chama de sacramento ou ordenança, porque, para mim, se você definir os 2 termos, cabe tanto um quanto o outro, né? Cabe tanto um quanto o outro. Então, mas o ponto é que a ceia, a Santa Ceia, ela é considerada como sendo um dos meios de graça. O que é um meio de graça? É uma atividade, é um exercício espiritual através do qual Deus concede graça e misericórdia ao seu povo. A graça é comunicada não na coisa em si. Por exemplo, o pão e o vinho, eles não se tornam mágicos ou embebidos de um determinado poder com efeitos extraordinários em quem participa. Não é? A graça de Deus não vem através dos elementos, mas da palavra de instituição. É por isso que, quando a gente vai celebrar a ceia, o ministrante, ele lê as palavras que Jesus proferiu naquela noite. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão, partiu e disse: "Isso é meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos." Semelhantemente, após haver ceado, tomou um cálice e deu, dizendo: "Esse é o cálice da nova aliança em meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos." O Espírito Santo usa essas palavras, não o vinho, não o pão, mas ele usa essas palavras, sela essas palavras no nosso coração e, com isso, renova a nossa esperança, fortalece a nossa fé e nos firma mais e mais na nossa convicção de que Jesus, de fato, é o único Salvador e que ele deu sua vida por nós. Então, a ceia é um meio de graça. Mais uma vez, não quer dizer que automaticamente, se você comer o pão e beber o cálice, você recebe graça. Não, porque isso tem que ser feito em fé. Você tem que se apropriar do pão e do vinho ou do cálice em fé, sabendo que ali você tem Cristo presente espiritualmente. Cristo está, de fato, presente espiritualmente ali. E você se alimenta dele pela fé. Não há nada mágico ou místico no pão ou no cálice. Tá certo? Ok. Vamos agora para mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Sim. Essa é a pergunta número 12, né? Das muitas que nós selecionamos aqui. Então, pergunta número 12. Por que algumas igrejas ministram a ceia de maneiras diferentes? Por que algumas igrejas ministram a ceia de maneiras diferentes? Bom, é porque elas interpretam diferentemente aqueles textos dos 3 evangelhos e de 1 Coríntios 11, que são os textos que falam da ceia do Senhor,
elas interpretam essas passagens de maneira diferente em alguns pontos. Então, há igrejas que entendem que as palavras de Jesus, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, têm que ser entendidas literalmente, ou quase literalmente, como é o caso dos luteranos, que acreditam que Cristo está presente fisicamente, embora o pão continue pão e o vinho continue vinho. Já os reformados calvinistas, eles acreditam que essas palavras, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, elas são representativas. Jesus está dizendo, isso representa o meu corpo, isso representa o meu sangue. E que Cristo está, de fato, presente na ceia espiritualmente. E que o pão e o cálice continuam sendo pão e vinho normalmente. Cristo está presente espiritualmente ali. Então, as igrejas divergem na interpretação, embora não essa diferença entre luteranos e calvinistas ela não seja tão crucial a ponto de nos separar. Porque o que importa é que, ao tomarmos o pão e bebermos o cálice, nós estejamos celebrando a morte do Senhor por nós, sabendo que ele graciosamente sofreu em nosso lugar. É isso que realmente importa, não é? Tem uma pergunta aqui, eu vou aproveitar para responder uma pergunta que a Eloá está mandando aqui. Pode jogar aí na tela, Eloá? É uma pergunta da Vânia Ascari Carnaval. Tudo bem, Vânia? A pergunta é verdade que quando tomamos a ceia somos curados de doenças e somos limpos? Não, não é verdade. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Não existe poderes mágicos ou miraculosos na ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial em celebração da morte do Senhor Jesus para nos curar dos nossos pecados, nos tirar a culpa, nos livrar das consequências eternas da nossa desobediência. Então, eu sei que tem igrejas, especialmente igrejas neopentecostais, envolvidas com a teologia da libertação, que ensinam que o pão ele pode ser levado a quem está doente, e se a pessoa comer daquele pão que foi abençoado pelo pastor na igreja, foi ungido pelo pastor na igreja, então o doente vai ficar curado. Mas não tem qualquer fundamento bíblico para isso. A ceia do Senhor, o pão e o cálice da ceia do Senhor, eles não são objetos impregnados de qualquer poder curativo. Ali é um memorial em nome do Senhor Jesus, em que nós celebramos a sua morte e a sua ressurreição. Tá bom, Vânia? Então, eu não sei que igreja você pertence, mas se é isso que está sendo ensinado na sua igreja, eu creio que você precisa conversar com a liderança e perguntar para eles qual a base, não é? Qual a base bíblica para eles ensinarem isso aí, porque certamente não vai ter fundamento bíblico para isso aqui. Tá certo? Bom, ainda sobre a pergunta anterior, Eloá, se der para colocar de volta, né, a pergunta anterior, por que algumas igrejas ministram assim de maneira diferente? Elas não somente interpretam diferente as palavras de Jesus, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, mas elas interpretam também diferentemente o contexto em que a ceia foi celebrada. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta, a sua primeira carta aos Coríntios, e ele corrige a maneira como eles estavam celebrando a ceia, ele tem em mente o que estava acontecendo em Corinto, e que era o que acontecia em todas as igrejas naquela época, é que os cristãos se reuniam numa festa chamada Festa do Ágape, a Festa do Amor, e no meio da festa eles partiam pão e bebiam cálice. O que acontecia era que no meio da muita gente começava a comer demais, deixando alguns pobrezinhos com fome, outros estavam bebendo demais, ficando bêbados, e na hora de celebrar a ceia tinha gente com raiva, gente empanturrada, gente bêbada, e Paulo diz, não é isso que vocês estão, não é a ceia do Senhor, vocês estão celebrando. Então, Paulo diz assim, quando vocês vão comer, esperem uns pelos outros. Então, Paulo está se referindo ao banquete, não à ceia do Senhor. Então, algumas igrejas entendem que Paulo está se referindo à ordem ou à maneira como a gente deve tomar os elementos. Então, esperem uns para os outros, quer dizer, cada um pega, espera, depois que todo mundo pegou, a gente toma. Mas Paulo pode estar se referindo
a alimentação, não a ceia. E aí, o que acontece? Por isso, em algumas igrejas, à medida que você recebe o pão, você já come, e à medida que você recebe o cálice, você já bebe. Em outras igrejas, como, por exemplo, a Igreja Evangélica Suíça, que eu pastoreei lá em São Paulo durante 7 anos, igreja muito abençoada, lá na Igreja Evangélica Suíça é cálice único, é um cálice só, cheio de vinho. Então, o crente vem à frente para a mesa, ele bebe, o diácono lá limpa com um pano de linho, né? Depois, com o tempo, a gente viu que isso aí não dava muito certo, né? Quando a igreja começou a crescer, a gente trocou para o cálice individual. Mas até hoje tem igreja que usa um cálice só, porque diz lá que Jesus pegou o cálice e deu, dizendo: bebei dele todos. Então, a impressão é que os discípulos beberam do mesmo cálice. Então, tem detalhes dos relatos dos evangelhos e de 1 Coríntios 11 que são interpretados de maneira diferente pelas igrejas, de forma que elas têm diferenças na sua celebração. Tá bom? Mas elas não são diferenças tão profundas, que nos impeçam de cear junto com os irmãos, a não ser quando realmente é um entendimento que vira já quase heresia, como eu entendo que é a compreensão do catolicismo romano, a chamada transubstanciação. Mas isso fica aí para um outro momento. Bom, vamos aí para a próxima pergunta que nós colocamos aqui. E essa é bem interessante, é uma pergunta que tem um caráter prático. Uma pessoa que aceita Jesus, mas não publicamente, pode participar da ceia do Senhor? E os novos na fé que ainda não foram batizados? Ora, essa não é uma pergunta muito fácil de responder. Eu diria o seguinte: olha, uma pessoa que aceita a Jesus, ela vai querer assumir isso publicamente. Não, Jesus disse que todo aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante do seu Pai que está nos céus. Portanto, Jesus espera que os seus discípulos, aqueles que creem nele, professem isso publicamente. Significa você se congregar numa igreja e ali ser batizado e fazer uma declaração de fé pública, que você se identifica diante da sociedade, diante do mundo e diante dos demais irmãos como um discípulo de Cristo Jesus. A ceia, ela foi instituída para os discípulos de Cristo. Ela é exclusiva daqueles que seguem o Senhor Jesus. A ceia não é para o mundo. Por isso, as igrejas não deveriam dar a ceia do Senhor a quem não for um crente professo, batizado e que seja membro de uma igreja genuinamente evangélica. Então, somente esses deveriam participar da ceia do Senhor, falando da perspectiva aqui da igreja evangélica. Então, se você diz que é discípulo, crê em Jesus Cristo, por que não se batizar? Porque foi o próprio Jesus que mandou que aqueles que crescem nele fossem batizados no nome dele, não é? Então, professe a sua fé publicamente. Com relação aos novos que se converteram agora, eles podem esperar um pouquinho, não é? Até fazer a sua profissão de fé, até declarar ao mundo que são discípulos de Jesus, e aí então participar da ceia do Senhor. Muito bem. Vamos lá para a pergunta 14. Ainda tem, nós temos chão ainda para andar aqui, vamos ver, né? Eu não quero passar muito, não quero passar das 10, vamos ver quanto a gente consegue aqui. Olha que pergunta interessante. Pastor, o corpo ressurreto de Jesus era carne e sangue quando ele foi elevado ao céu? Se sim, de que maneira seu corpo foi transformado? Eu não sei. O que eu sei é que existe uma continuidade e uma descontinuidade entre o corpo de Jesus antes da ressurreição e o corpo de Jesus depois da ressurreição. A continuidade é essa, que é o mesmo corpo e que é a mesma pessoa. A prova disso é que Jesus mostrou as marcas dos cravos nas suas mãos a Tomé e pediu para ele colocar a mão no lado, para sentir a chaga de quando a espada entrou ali, a lança entrou. Então, esse corpo, depois da ressurreição, ele preservava as marcas da sua crucificação. Então, é o mesmo corpo,
né? E isso aconteceu para mostrar que era o mesmo corpo. Jesus ressuscitou com o mesmo corpo em que ele morreu, e padeceu e foi sepultado. Então, é o mesmo corpo. Entretanto, esse corpo, agora, ele tem propriedades diferentes, distintas do corpo anterior, porque Jesus atravessa paredes, ele se faz presente em determinados lugares, ele aparece e desaparece. É um corpo que tem onipresença e está em todo lugar, aonde ele quer. Então, é um corpo de uma realidade, de uma natureza que foge à nossa compreensão. Não tem nada parecido, não existe nada semelhante ao corpo de Jesus aqui nesse mundo para que eu possa fazer uma analogia. É um corpo que a Bíblia chama de glorioso, exaltado, glorificado, imortal, incorruptível, com o qual Jesus vai viver e está vivendo até o dia de hoje, e nós seremos semelhantes a ele quando houver a ressurreição dos mortos. Então, eu não sei te dizer como é que houve essa mudança, né? O quanto do antigo corpo Jesus preservou no novo corpo. Eu creio que nós vamos descobrir quando isso acontecer com a gente, que é o que vai acontecer quando Jesus voltar e houver a ressurreição dos mortos, né? Aqui tem mais uma pergunta que a Eloá está me mandando aqui do chat. Então, Eloá, joga aí na tela aí para a gente ver. A pergunta é da Vitória Caroline. Boa noite, Vitória. Ela pergunta se é correto a conduta de algumas igrejas de proibirem os irmãos que estão disciplinados de participarem da ceia por alguns meses, se na Bíblia diz que o homem deve examinar-se a si mesmo. Bom, eu creio que está correto, viu, Carolina, Vitória Carolina. Eu vou dizer por quê. Veja só. Se a pessoa se examina a si mesma e ela percebe que ela está em pecado, e ela, por ela mesma, se arrepende, pede perdão a Deus e muda de vida, não há problema nenhum. A questão é que tem muita gente nas igrejas que cai em pecado, está vivendo uma vida em pecado, não se arrepende e vem participar da ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo trata do caso de um irmão lá da igreja de Éfeso que estava vivendo com a sua madrasta, a mulher do seu pai. E a igreja sabia, a liderança sabia, e ninguém tomou nenhuma providência. Ninguém tomou. O homem continuava lá vivendo em pecado com a mulher do seu pai. O apóstolo Paulo escreve furioso, entrega o homem a Satanás e diz que não é nem para comer com ele. A igreja não deveria nem comer com ele. Comer ali não é comer refeição, mas é comer a ceia. Ele não deveria participar da ceia do Senhor, porque estava vivendo aquela vida de imoralidade e não estava arrependido. Então, a igreja, as igrejas, por causa do zelo que elas têm com os membros, os seus membros, 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo diz que quem participa indignamente come e bebe juízo para si, estão querendo proteger os seus membros de um castigo maior, de um juízo maior. Inclusive, as igrejas impedem aqueles que estão sob disciplina e, portanto, ainda no processo de restauração, de participar da ceia do Senhor. Se, por um lado, a ceia é um meio de graça, entretanto, ela é também um meio de juízo, como Paulo diz em 1 Coríntios 11, que quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si e é réu culpado do corpo do Senhor Jesus, de ter matado o Senhor Jesus, como aqueles soldados que o atravessaram e crucificaram lá no alto do Monte Gólgota. Então, eu creio que está correto. Deve ser feito com sabedoria, discernimento, procurando restaurar o culpado e para que ele tenha acesso outra vez à ceia do Senhor. Tá bem? Vamos aqui para a última pergunta, porque nós já estamos. Acho que vai dar duas, né? Tem duas perguntas ainda aqui. Essa pergunta número 15. Qual é a sua opinião sobre a crença de que Jesus foi sacrificado na quarta-feira? Na minha opinião, essa perspectiva, essa ideia que é minoritária, apenas um grupo muito pequeno de estudiosos sustenta isso, não há nenhuma evidência para ela. O argumento, o pessoal que quer dizer que Jesus morreu na quarta, é para poder dar 3 dias, né? Ele morreu na quarta, Jesus tinha dito que ao terceiro dia ressuscitaria. Então ele morre na quarta,
Aí tem quinta, sexta, sábado, 3 dias, ele ressuscita no domingo. Mas você pode também fazer a conta da seguinte maneira: ele foi sacrificado na sexta, então sexta já conta, né, porque foi de manhã. Aí primeiro tem o sábado e ele ressuscita no domingo, quando o dia já tinha iniciado. Tem que lembrar que o dia, no sistema judeu, o domingo já tinha começado às 6 horas do sábado, né? Então são 3 dias, que é o que parece mais provável, até porque tem algumas passagens do Evangelho que diz que, por causa da preparação, por causa do dia seguinte, que era sábado, as mulheres não foram embalsamar, não embalsamar, mas ungir o corpo de Jesus, né? Porque judeu não embalsamava. Então, eles foram ungir o corpo de Jesus, mas não no sábado, pressupondo, então, que ele tinha morrido na sexta-feira. Eu acho que é mais coerente com as informações bíblicas que a gente tem aqui. Tá bom? Só mais um aqui para a gente terminar. Com relação, isso aqui é a pergunta que todo mundo, com certeza, está fazendo. Com relação aos elementos da ceia, deve ser vinho ou suco de uva? E o pão tem que ser sem fermento, pode ser qualquer um? Olha, gente, eu acredito que basta ser pão, não pode ser pastel, né? Não pode ser cuscuz, macaxeira, mandioca, mas tem que ser pão. Por conta do simbolismo bíblico, eu sou o pão que caiu do céu, disse Jesus, se referindo ao maná lá do deserto. Então, há um simbolismo, há uma profecia, há uma identidade, uma relação entre o pão que nos alimenta e o corpo de Jesus partido por nós, e você não pode substituir. Se é com fermento ou sem fermento, eu acho que fica aí a critério de cada um. Já com relação ao cálice, o simbolismo é a cor, né, do sangue e o fato de que o suco de uva que vira vinho, ele é produzido pelo esmagamento. Então, Jesus foi esmagado e o seu sangue foi derramado. Então, a figura o uso do vinho ou do suco de uva, eu falo do suco de uva porque Jesus falou que não mais beberia do fruto da vide até o dia em que ele bebesse novo no reino dos céus, com isso indicando que o que importa é que seja fruto da vide, que seja oriundo da uva. Então, eu particularmente entendo que o mais correto é vinho, mas não vejo como impedir o suco de uva, tá bom? Gente, hora de encerrar por aqui. Eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado pelas perguntas. E lembrando que amanhã, às 9 horas, nós temos a live com o professor Franklin Ferreira, onde nós vamos ainda nos aprofundar em muitas questões, especialmente nas diferenças entre transubstanciação, consubstanciação, a posição calvinista, a posição zwingliana. Enfim, vai ser teologia para todo gosto amanhã, se Deus permitir. Deus abençoe, tenha uma boa noite de descanso e até amanhã, se Deus permitir. Grande abraço.